Oi, gente! Começamos mais um programa Pode Sim, da Inclusão. Realização do Instituto Você Nunca Andará Sozinho e do Ministério dos Direitos Humanos da Cidadania do Governo Federal. O meu nome é Eliane Nuvem. Vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma pessoa da cor parda, cabelos pretos enrolados até o ombro, uso óculos, estou com uma blusa laranjada. E olha, gente, vamos começar esse programa, mas esse programa hoje está bom demais, mas está bom demais, porque para falar de inclusão, eu preciso de você, porque nada para nós sem estar todos nós juntos. E hoje nós temos uma convidada especial, minha amiga de muitas lutas, de muito choro, de muitas alegrias, de muitas conquistas, e não poderia deixar de ser convidada para esse programa, que é a Ana Golias. Ela vai se apresentar porque é um prazer estar aqui nesse programa do Pode Sim da Inclusão. Acompanhe nas nossas redes sociais, nas rádios, que vai ter mais informação para você. Como vai, Ana? Oi, Eliane, tá tudo bem. Agradeço pelo convite. Fiquei muito feliz em estar aqui, né? E eu sou Ana Golias, né? Eu me considero preta. Preta, de cabelos grisalhos no ombro, né? Estou com uma blusa branca e azul marinho e toda maquiada, linda pela CBL. Isso! Me sentindo. Eita, esse programa tá bom demais. Ana, olha, a gente hoje vamos conversar, e um dos temas que nós vamos falar hoje, gente, é sobre o preconceito, né? Hoje o preconceito, aceitação, tá tão difícil, né? Mas nós sabemos que as pessoas com deficiência pode sim estudar, pode sim namorar, pode sim casar, pode sim ter filhos, pode sim viajar. Sabe por quê? Porque nós não se limitamos, porque nós superamos todos os dias, né? Não é verdade, Ana? Então, assim, ainda precisa muito políticas públicas para isso, mais informação, não é verdade? Porque a aceitação é o primeiro passo para todas as coisas, não é isso? E, às vezes, a aceitação não está na família, né? Na família. Eu acho que, assim, quando a gente começa a falar sobre inclusão, eu gostaria muito de puxar esse novelo, esse fio desse novelo. Porque, às vezes, na família, você não encontra a inclusão, né? Você encontra o capacitismo, né? Às vezes, uma mãe, ela acha que o filho pode ir para uma escola. E aí, a própria família fala, será que é o lugar dele? Será que ele não tem que ir para um centro de ensino especial? É muito triste, não né, é? Ana? E aí, assim, então, a inclusão, ela tem que acontecer não só na sociedade, mas no ambiente em que a criança, a pessoa, o adolescente ou o adulto vive, né? E, às vezes, a própria inclusão não acontece na própria família, né? Então, você que seja tio, né? Você que é um avô, que é um cunhado, né? Começa a inclusão dentro da sua própria família. É, né? Verdade. Porque tudo começa pela família. É a primeira instituição, né? É a primeira instituição. É por isso que eu falo que a família tem que estar forte, não é verdade? Tem que estar forte, porque a gente já tem tanto preconceito, não é verdade? Com preconceito da pessoa com deficiência, porque na realidade, gente, simplesmente são limitações diferentes, mas é um ser humano como qualquer um outro, não é verdade? Então, assim, eles podem estar aonde eles quiserem. Exatamente. E aí, assim, eu vou dar um exemplo do Leonardo. Porque quando a gente fala em inclusão, na verdade, nós, Brasil, né? Nós, brasileiros, ainda somos muito novos nessa questão da inclusão, né? Há uns 10 anos atrás, todas essas crianças, elas iam para o centro de ensino especial, né? Então, assim, a inclusão é muito nova no Brasil. Mas, por incrível que pareça, ela ainda é melhor do que em muitos países,
né, por aí afora, né, pelos relatos que eu escuto de algumas mães, né, de fora. Mas o que acontece? A inclusão, ela acontece... as pessoas não precisam olhar a outra como uma deficiente para acontecer a inclusão. Ela só tem que olhar como uma pessoa. Né? E eu gosto de dar esse exemplo que aconteceu comigo recentemente, se você me permite. Pode, sim. Eu fui com o Leonardo, né, fazer um exame num hospital aqui. Quem é Leonardo? Leonardo, é verdade. O povo precisa conhecer, né? Quem é um Leonardo? O que o Leonardo é? O filho da Ana Golias? O Leonardo, ele é meu segundo gemelar, de 12 anos. Ele foi diagnosticado com autismo quando ainda não tinha nem 1 ano. Então, por aí você vê que ele era um autista de nível de suporte 3, né? E ele é gêmeos do Pedro. Eu digo que o Pedro é o artista e o Léo é o autista. Né? E o Leonardo é que me trouxe... Eu costumo dizer, Eliane, que eu sempre tive uma bandeira na vida, né? No Rio, eu trabalhava em comunidades, né? Na época, a gente chamava de favelas. Né? E aí, como eu vim de uma história, de uma igreja, eu já trabalhei com os sem-teto. Né? E minha mãe ficava revoltada. Menina, você tem teto, para que você está? Né? E eu sempre trabalhei com movimentos sociais. Mas aí eu ganhei uma causa para sentir na pele, para ter uma luta que fosse minha. Eu sempre lutei nas lutas das pessoas. Né? E eu ganhei o Léo para ganhar uma causa. Né? E aí eu digo que com o autismo, eu ganhei a minha luta. Né? E o Leonardo veio e me ensinou muita coisa. Né? A gente aprende muito quando a gente tem uma pessoa com deficiência. Né? A gente aprende, e o que eu estou falando de aprender, não é aprender sofrido, não é aprender a superar. Né? Eu digo que o Leonardo, ele se superou. Né? E é bonito ver o Leonardo hoje. Né? E aí nós fomos no hospital aqui para fazer um exame. A primeira dificuldade, tivemos que descer uma escada num lugar escuro. O Leonardo não entra em cinema porque o ambiente é escuro. Né? Ele sente insegurança. E aí ali já foi difícil. Então ele chegou bem, né? Porque eu sempre prometo a ele um sanduíche depois do médico, então ele aceita ir para o médico porque ele é comprado, na verdade, né? E aí nós descemos e ele já desceu estereotipando, né? E aí sentei. Aí eu sentei e peguei lá a senha do preferencial, né? E aí as meninas da frente ficaram olhando para o Leonardo e o Leonardo aumentando o tom, né? Né? Aquilo foi incomodando ele. E aí, daqui a pouco, vem um senhor até mim, um segurança, vem um senhor até mim e fala assim, a senhora precisa de ajuda? Eu falei, não, agora não. Ele saiu e foi até a atendente, né, que estava chamando lá as pessoas. Daqui a pouco, a atendente pediu para o rapaz que ela estava ficar do lado e aí foi até mim. Né? Eu falei, ai, meu Deus do céu, né? Ela vem, né, pedir a gente para, né, alguma coisa assim. E ela falou assim, olha, eu vou atender a senhora imediatamente. Eu pedi o senhor para ficar ali do lado, mas eu vou te atender agora, porque ele vai fazer um exame e a gente precisa que ele fique calmo. Aí eu falei, ok. Aí ela falou assim, a senhora prefere ir para um lugar mais reservado, né, para ele? Eu falei, não precisa, acho que aqui está tudo bem. E aí ela colocou uma cadeira para o Leonardo sentar e para que eu sentasse também. E ali eu já percebi assim, ela não sabe nada de autismo, mas ela foi humana. A inclusão, ela passa por ser humano, de olhar com o outro com empatia. E eu acho que é isso que falta um pouco, sabe, na inclusão. É olhar o outro com empatia, é ver não o autismo, mas ver uma pessoa que pode estar entrando em sofrimento. Então, assim, o que aquela menina me ensinou? Que não precisa conhecer de autismo, não precisa conhecer de nenhuma síndrome, de nenhuma deficiência, para você fazer a inclusão de forma correta. Você só precisa ter um olhar humano, sabe? Então, quando você fala, hoje em dia, quando eu ouço a palavra inclusão, vem na minha cabeça a palavra humanidade.
sabe? Que eu acho que quando a pessoa tem a humanidade, ela naturalmente inclui a outra, sabe? E todo mundo quer ser incluído. Os idosos querem ser incluídos. Eles não querem mais ficar lá na cadeira de balançar tricotando. É verdade, é verdade. Né? Então, os idosos querem ser incluídos, os negros, os pretos, os pardos querem ser incluídos, os índios querem ser incluídos. Hoje em dia, todo mundo quer ser... Todos nós queremos. Eu, como mulher, como mãe, né, quero ser incluída. Né? Então, por que as pessoas com deficiência não podem? Elas podem sim, né? Nossa, gente, o programa tá bom, não tá? Mas tá bom demais. Eu queria... Até me emocionei, porque a Ana, quando ela fala do filho dela, dessa luta, ela fala com um olhar muito especial. E a gente sente esse olhar especial, né? É porque a pessoa com autismo ensina também a gente. Ensina, nossa. Ensina a gente a ser um ser humano diferente. A gente, às vezes, a gente dá tão valores a tantas coisas grandes e o autismo vem para te ensinar que é nas pequenas coisas, nas conquistas pequenas, que a gente vai se tornando uma pessoa grande, que a gente vai se limitando, mas que a gente vai lutando por superação todos os dias. O Lucas, ele é nível suporte 2, né? E eu vejo assim as lutas dessas mulheres, sabe? Como Ana Golias, como Leide, como todas as outras mães, Nazaré, Cléo, que luta ali na persistência que nós vamos dar conta. E são, na maioria das vezes, são mulheres. São mulheres que estão na frente da luta, que venham mais homens na frente da luta, porque hoje, igual a Ana Golias, uma mulher dessa fibra, eu gosto muito da Ana, porque a Ana é muito determinada. Ela fala assim, olha, eu vou fazer assim, ela vai lá, ela tenta de um jeito, quando não tenta, vai outro jeito. Mas me fala aí, Ana, me fala aí mais um pouquinho, acho que é um escape que você também tem aqui do autismo. Me conta um pouquinho. Então, o Léo é um autista não verbal, né? Quer dizer, hoje a gente não fala não verbal, né? Uhum. Hoje a gente fala pessoa com necessidade complexa de comunicação. Mas, enfim, né? Acaba sendo não verbal. E aí, eu comecei... Então, assim, o Léo, ele recebeu muitos não, né? Como o seu Lucas já recebeu muitos nãos, né? A gente recebe muitos nãos. E o pior é que a maioria dos nãos foram dados por profissionais, né? Aquela pessoa que tu paga, né? Que você acha que é referência e que vai te ajudar. Que ali é a solução. É a solução para sua vida. E ela te dá um não, né? E aí... É frustrante. É frustrante. E aí, todos os nãos que o Léo recebeu, né? O primeiro não, eu saí de lá assim, chorando, porque eu pedi para a TO ajudar o meu filho a se balançar. Pensa você, balançar. Ela falou que o meu filho não ia conseguir balançar porque ele teria um problema na escápula, né? Como eu tenho gêmeos, a minha vida no parquinho era corrida. Era balançando o Léo, correndo para jogar biloca com o Pedro. Balançando o Léo. E aí eu falei, poxa, se o Léo se balançasse só, eu teria esse tempo só eu e o Pedro, né? Porque o Léo estaria ali se divertindo, balançando. E aí, porque você sabe que os irmãos sofrem, né? Os irmãos querem ser incluídos nessa família. Com certeza. Né? E aí, não, o Léo não vai conseguir balançar. Menina, eu saí de lá arrasada. Eu falei, gente, eu só pedi para a terapeuta ensinar meu filho a se balançar. Né? E ela falou que meu filho não vai se balançar. E eu fiquei. E ali, naquele primeiro não do Leonardo, eu percebi que eu ia transformar aquele não. Eu ia engolir ele com raiva, como tu sabe que eu faço. É Ana Golias. É a Ana que Golias. Eu vou engolir aquilo com raiva e vou transformar aquela raiva em uma ação. E aí eu ensinei o Leonardo a balançar. Né? Foi uma luta, mas ensinei o meu filho a balançar. Até que uma fono falou que meu filho não iria falar, né? Porque ele é um autista severo, todo aquele capacitismo. E aí, uma outra fono do Léo, né, que foi a primeira que atendeu o Léo, falou assim, olha, Ana, tem a comunicação alternativa, né, que eu acho que pode ser uma forma dele falar. Eu falei, por que não? Né? Por que não? Né? A pessoa com deficiência auditiva, ela usa Libras, né? E se meu filho usa uma alternativa para falar?
E aí eu fui em busca da comunicação alternativa, né? E aí o meu filho começou a falar pela comunicação alternativa. Só que, assim, a gente atira em um e acerta em outro, né? Ele começou a falar depois da comunicação. Nossa, que legal, gente. Não é bate bacana? palma. Não, Mas é bate demais. palma, gente. Bate palma, gente. E aí, o meu filho começou a falar após a comunicação alternativa, né? A primeira palavra que ele falou, Eliane, foi Gabriel. Oh, gente, eu nunca tinha ouvido a voz dele. Eu dei um grito que o garoto ficou uma semana sem falar. Porque eu nunca tinha ouvido a voz dele. Foi a primeira vez que ele falou. Então, eu fiquei muito animada com essa coisa da comunicação alternativa. E aí, eu costumo dizer que a comunicação alternativa é uma forma de você incluir a criança na própria família, porque ela começa a falar por conta própria, né? E aí eu trouxe o tablet do Leonardo, né? Voltar. Que fala. Eu estou te dizer algo. Né? Que fala por ele. Olha lá, gente. Olha aí na câmera pra vocês verem como é legal. E aí, eu gosto muito desse trabalho, porque é um trabalho de inclusão que vai incluir a criança na sociedade, né? Eu lembro que a primeira vez que o Leonardo usou fora foi no supermercado, né? Toda vez que a gente ia no mercado, a gente tinha que comprar carvão. Ninguém lá em casa sabe fazer churrasco, tá, Eliane? Mas a gente comprava o carvão. E aí, uma vez ele veio e ele pediu para comprar o carvão. Eu falei, filho, eu não sei onde está o carvão. Pede aquele moço lá. E ele foi com o aparelhozinho dele. E aí, o moço olhou para ele e ele falou, eu quero carvão. E o cara olhou para mim, olhou para ele e falou, olha, é no corredor número tal. Isso, para mim, foi muito emocionante, porque foi a primeira vez, eu me emociono. Respira, porque nós estamos no Pode Sim da Inclusão. Acompanhe nas nossas redes sociais, na rádio, porque para falar de inclusão é preciso de você estar junto. Nada para nós sentarmos todos nós junto. Respirou, Respirei. Porque eu me emociono porque foi a primeira vez que eu vi o meu filho falando com alguém que não era com a intérprete dele. Né? Que não fosse eu. Então, foi a primeira comunicação que ele teve com a sociedade. Né? E isso é bom demais. Ver o filho se virando, sabe? Então, assim, hoje ele já não usa tanto esse recurso, porque ele tem a voz. E ele tem a voz muito boa quando quer alguma coisa. Mas quando ele está desorganizado, ele ainda busca as figuras como auxílio. Né? E aí, quando a gente fala... E aí, quando essa profissional falou para o Leonardo que ele não poderia falar, né? Aí a gente transforma, né, aquilo em luta. E hoje o Leonardo fala. Quando a professora falou que o Leonardo não ia ser alfabetizado, hoje o Leonardo sabe ler e escrever. Né? Mas é através dessa inclusão que a gente vai lutando, né, Eliane? Assim, dia a dia, buscando. E, assim, o que... Né, quando fala em inclusão, quando fala em humanidade, né, são ferramentas que a gente precisa para estar ali trabalhando no dia a dia, né? Eu costumo dizer assim, para você chegar lá no topo, você tem que subir um degrau. E depois outro degrau. E algumas vezes você vai ter que voltar atrás. Tudo bem voltar atrás, né? Desde que esse voltar atrás é para você pegar um impulso e conseguir o terceiro e o quarto, né? E assim, quando eu falo da comunicação alternativa, porque é uma forma de você incluir. E aí, quando nós vivemos a pandemia, foram tantas pessoas hospitalizadas que precisavam de voz, e eu atendi 7 pessoas que tinham que conversar no hospital, né? E que estavam momentaneamente sem a voz, né? Então, assim, é uma forma de inclusão muito bacana, né? E passa por essa humanidade. E nesse tablet aqui,
Ô, Ana, quando a pessoa está com fome, aí ele vai lá, como é que ele se comunica? Então, quando ele está com fome, o que acontece? Cada comunicador, que é como eu chamo, né? Como a gente chama, o tablet, porque ele está bloqueado. Ele não entra em não entra em YouTube, não entra em nenhum programa, é só isso aqui, né? Porque senão o Leonardo vai usar para 1001 coisas, né? Inteligente. Então, ele passa a perna em qualquer um. E aí, então, isso aqui a gente usa só como comunicador, né? É só comunicador. E aí, então, cada criança, cada pessoa, cada adolescente vai ter... É personalizado para aquela pessoa, né? Por exemplo, o do Leonardo não cabe numa outra criança que tem uma cultura familiar diferente, né? Mas, enfim, geralmente os principais comandos na primeira página, e aí aqui do lado as telas por onde ele vai entrar. Então, no caso, se ele quer comida, ele vem aqui em alimentos e bebidas, né? Aí aqui vem a lista do que ele pode pedir, do que ele pode querer, né? Entendi. E aí ele diz, eu quero comer alguma coisa, né? Então, as figuras, a gente ensina a pessoa o significado de cada figura e tem a escrita para a pessoa que sabe ler, entender o que significa aquela figura, né? É isso. Isso é a comunicação alternativa, que é fantástico para uma pessoa que não sabe se comunicar Poxa, com a Ana, voz. eu aqui olhando, eu lembrei lá do Instituto, né? Tem muitas crianças lá que são severas, né? Você sabe que o nosso público é o terceiro setor, né, que recebe BPC. Então, assim, eu acredito que todas as pessoas de autismo não verbal, eu acredito que o governo deveria disponibilizar, né, um tablet. E assim, porque é uma comunicação para as pessoas, não é isso? É essencial. Como é que uma pessoa vai dizer? Como é que o Leonardo, naquela situação no hospital, iria dizer que não estava se sentindo bem se não fosse no I? Se ele não tem a voz, né? Aí você fala assim, eu costumo dizer assim, olha, cada pessoa se comunica do jeito que pode, com as estratégias que tem. Aí você tem uma criança, ou um adolescente, um adulto, eu quero sempre deixar isso muito claro. Fala tá? quantos anos que o seu filho tem, O meu Ana? filho tem 12. Mas, por exemplo, eu já trabalhei com pessoas de 19, 26 anos com comunicação alternativa, né? Então, assim, as pessoas falam assim, porque essa pessoa, ela é agressiva, né? Porque ela está se autoagredindo. Ele não sabe se comunicar de outra forma. Foi assim que ele aprendeu a se comunicar. Isso é muito triste, né? Uma pessoa ter que se bater para dizer que não está se sentindo bem. Olha, Ana, você falou uma coisa que eu lembrei aqui agora. Lucas, ele veio falar aos 10 anos. Imagine, até 10 anos, né? Então, Lucas foi para a escola com 4 anos. E pensei, 16 anos atrás, hoje a gente ainda engatilha muito, né? Na inclusão. Imagine 16 anos atrás. E Lucas, da forma dele se comunicar na escola era batendo. Porque ele não entendia, os coleguinhas não entendiam, porque ele não se comunicava. Aí chegou um momento, Ana, que até emocionante eu falar isso, para você não desistir, para você persistir, porque a caminhada, você senta para depois você levantar. E Lucas, ninguém queria ficar perto de Lucas, porque o Lucas não se comunicava. E o Lucas queria chamar a atenção, até mesmo de família, em festinha, ninguém convidava o Lucas. Porque o Lucas queria ser chamado a atenção, mas era uma forma dele se comunicar. Era o jeito dele. Então, assim, foi muito difícil a caminhada do Lucas ali nessas primeiras séries, né, de escola. Que teve um momento que eu via que o Lucas ficava sozinho num canto. E aí eu resolvi tirar o Lucas da escola. No mês de agosto, eu nunca me esqueci disso. E quando eu tirei o Lucas da escola, é porque eu também não estava mais aguentando. Porque as pessoas, elas acham que é uma obrigação. Mas não é uma obrigação.
É por amor mesmo que as pessoas têm que ter uns aos outros. A humanidade, né? E Lucas passou por todos esses momentos difíceis, mas eu nunca desisti da caminhada. Lucas hoje está no ensino médio, numa sala reduzida, mas com todas as suas lutas, né? Sempre tem que estar falando, sempre tem que estar auxiliando em tudo, porque eu também nunca aceitei que o Lucas reprovasse, porque eu queria que ele sempre tivesse com os meninos da idade dele, deles. da idade dele. Sim. Eu também, eu compreendo também pessoas que faz com que a criança reprove porque não aprendeu isso e aquilo. Mas o Lucas, eu coloquei ele funcional. Que ele aprendesse pelo menos o básico. Porque a gente não sabe o que pode acontecer de um dia para o outro. Então, o Lucas, ele é todo funcional. Ele veio ser alfabetizado aos 12 anos, o Lucas está com 16. Mas é com muito orgulho que eu falo isso. Tem muitas mães que ficam com vergonha porque os filhos não são alfabetizados, mas hoje o Lucas é alfabetizado, é no tempo dele. Eu acredito que todos nós voamos, claro, nós temos, cada um tem o seu pouso, um mais rápido, um mais lento, um que para, mas todos vão nesse mesmo voo. Então eu tenho muito orgulho também de ser mãe do Lucas Vinícius e do Pedro também, que o Pedro não é atípico, pela essa minha luta, por essa persistência do Lucas, porque tanto choro que já veio por trás. Né? Ele tem 16 anos, mas as pessoas pensam assim, mas está tão bem, mas não sabe o tanto que você caminhou, o tanto que você lutou, o tanto que todos os dias você levanta e fala, meu Deus, o que vai ser hoje? Porque você sabe que na hora que a gente pensa que está lá na frente, você tem que voltar ao retorno e voltar novamente a mesma história, as mesmas coisas. Então, para você não desistir. Não é verdade, Ana? Nós somos arrombadoras de portas abertas. É isso aí, gente. Olha, Somos eu também preciso falar com vocês. A Ana, eu gosto muito da Ana, porque é uma pessoa determinada. Toda pessoa que tem um filho autista ou qualquer deficiência vira uma leoa. Vira uma leoa. E eu e Ana, eu tenho orgulho de ser amiga da Ana, porque a Ana não tem medo da luta. A Ana, se vai falar de inclusão, é com ela mesma, é em plenário, é onde que for, que ela defende mesmo, que ela veste ali aquela capa de Homem-Aranha, e o que for, ela fala com quem for. Então, assim, isso é muito importante, vencer barreiras na inclusão, não é verdade, Ana? Porque ainda tem muitas barreiras, não tem ou não tem? Tem muitas, muitas, e as barreiras são infinitas. E assim, você sabe, né? A gente está nessa luta aí há muito tempo. Quando a gente vai conversar com os pais, a gente consegue visualizar todas as barreiras da escola. Quando a gente vai... Aí a gente fala assim, não, porque os professores, né, não estão se doando. Aí a gente vai conversar com os professores, a gente vê toda a luta daquele professor para fazer acontecer. A gente vai na secretaria, a gente fica, gente, afinal de contas, de quem é essa culpa dessa falta de inclusão? É tanta luta que a gente não sabe nem para onde vai. Aí eu falo assim, gente, olha, nós temos 5 leões para matar todos os dias. E é claro que a gente não consegue matar todos eles. Chega à noite, a gente vai, coloca os leões que não mataram no guarda-roupa e, olha, amanhã eu resolvo você e os outros 5. É verdade. Né? É assim verdade. Que a gente vai, né? Gente, olha, a Ana falou uma coisa e realmente é verdade. A gente que tem filho autista, a gente passa por muitas frustrações. E uma das frustrações também, a Fono falou para mim que Lucas também não ia falar. Não ia falar. E aí eu falei, olha, eu vou começar a estudar. Virei uma psicopedagoga. E aí eu falo, não dava com muita facilidade para o Lucas. Lucas, o que você quer? E ele apontava. E eu falava, é o quê, Lucas? Aí eu abaixava para que ele olhasse para minha boca o que eu estaria falando com ele. E aí eu falava, água. E aí eu fui treinando. Foi uma vez, foi 2, foi 3, foi 10, foi 500 vezes, mas eu persisti. E ali a gente começou a falar e com 10 anos o Lucas falou água. Então, para mim, foi enriquecedor,
Porque eu não desisti do meu filho, como eu não desisto do meu filho. Nós estamos juntos. E eu quero que você, mãe, fique atento ao seu filho. E não se diminui porque não fala ou porque fala. Ele vai chegar aonde tem que chegar. Mas com a sua determinação, com a sua... Você não está dando certo? Tenta outra alternativa. É claro, Não é verdade, é claro. Ana? Porque muitas pessoas falam, ah, mas é fácil. Mas é muito fácil para quem não está dentro do aspecto autista. É muito fácil a gente julgar. Mas para quem está, é difícil. E o meu recadinho é para essas mães aí do Instituto Você Nunca Andará Sozinho, que a maioria são mães solo, que lutam sozinho. Mas eu digo para elas que a companhia da criança autista é uma companhia agradável e te ajuda a você se tornar um ser humano melhor. Não é isso, Ana? É isso, sim. E quando você fala nisso, assim, eu quero deixar bem claro uma coisa, Eliane, que eu acho que é muito importante. Quando você fala, né, Ana, né, que luta, que não sei o quê, que não, né? Importante deixar claro que, sim, eu sempre fui à luta, né? Porque isso também já está no meu DNA. Né? Eu sempre fui à luta. Mas isso não significa que eu não tive meus dias de choro. Como né? tem? Que a gente não tem os nossos dias que a gente acha que a gente não vai conseguir. Né? Tem dias que a gente fala assim, meu Deus, o que eu estou fazendo que eu não estou conseguindo? Né? E isso é normal, porque isso é ser humano. Né? Eu quero deixar isso bem claro, assim, né? Porque as pessoas olham, né, para mim, olham e falam assim, nossa, mas o Léo tem sorte, você nem tanto, tadinho. O Léo tem sorte de ter você como mãe, fica, não sei se ele falaria tanto assim, não. Porque, assim, a gente erra. E muito. E errar faz parte. Né? Eu digo que ninguém aprende se não errar. Né? Então, assim, nunca desista dos seus filhos. Nunca, 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 nunca. Mas saiba que, às vezes, a gente se pega desistindo, sim, e é normal. Né? O normal de você desistir uma hora e você falar assim, não vou aguentar. Não vou aguentar, vou tomar um banho e vou chorar todas as lágrimas. Isso é normal. Né? O que não é normal é você desistir de vez. Então, isso não é normal. Né? Isso você não pode fazer. Desistir de vez não pode. Não pode. Mas desistir um dia, chorar por uma hora, isso é super normal. Né? Porque, às vezes, quando as pessoas olham para nós, elas acham que nós somos uma pedra, né? Que nós somos firmes o tempo todo. Né? E não é assim. Né? Nós somos seres humanos. Né? Isso não significa que alguma vez eu não questionei o que eu estava fazendo, estava certo, estava errado. Né? O negócio é questionar e fazer. Né? Então, assim, é normal. Né? Eu quero deixar isso bem claro, né? Que na luta pela inclusão é normal de você achar que você não vai conseguir. Né? É normal de você um dia se desacreditar. Né? Será que eu estou fazendo o correto? Né? Mas saiba que no dia seguinte você tem que estar pronta, porque se você não fizer pelo seu filho, ninguém vai fazer. É verdade. Ela falou sobre estar forte, né, gente? Olha, o Instituto Você Nunca Andará Sozinho, hoje nós atendemos 280 famílias PCD, né? Então, cada família que tem ali é uma história diferente. E sempre eu estou com um sorriso, porque o sorriso, para mim, é a melhor que eu posso oferecer. Porque você não consegue resolver tudo. Mas você vai resolvendo um pouquinho de cá, um pouquinho de lá, e vai dando as mãos. Porque eu também sou um ser humano, eu também sou uma mãe atípica, não é verdade? Que eu também tenho os meus afazeres, e eu também sento para chorar. Não é verdade? Porque, na realidade, às vezes as pessoas falam assim, mas você tem que aceitar, tem que fazer isso. A aceitação é um momento difícil. É igual o pessoal fala, mas o autismo. Eu amo meu filho que é autista, porque os desafios são muitos. Mas são muitos desafios que você enfrenta, todos os dias você enfrenta. Mas só que é uma realidade que a gente também tem que se aceitar dentro da gente. Não é verdade? Sim. Porque a aceitação primeiro tem que ser
da família, igual a Ana Golias falou, que a família estando forte, a criança vai estar forte, porque a criança, o adolescente, ou o adulto, autista, ela precisa de apoio. Na verdade, até nós, mães, na verdade, quantas vezes que a gente troca experiência, uma chora, outra chora do outro lado, não, mas nós vamos junto na luta, vamos em plenário, vamos nisso, vamos daquilo, e lá a gente já se organizou mentalmente para falar assim, olha, nós estamos aqui nós estamos, e aqui também é o nosso lugar, porque a pessoa com deficiência não é uma sentença. A pessoa com deficiência, ela pode estar aonde ela pode sim estar, não é isso, Ana? Claro, tem que ocupar todos os espaços, né? Todos os espaços precisam ser ocupados com a pessoa com deficiência. E assim, hoje, Eliane, a gente vê assim, né? Quando você fala em trabalho, né? Em estar em todos os ambientes. Quantas empresas você vai e você encontra uma pessoa com deficiência? Né? Quantas empresas? E existe a lei da cota, né? Que para tantos funcionários você tem que ter uma quantidade, né? E quantos são doentes mentais? É né? verdade. Quantos são doentes mentais? Né? Eu fui num supermercado e aí tinha um estacionamento. Né? No estacionamento tinha uma placa lá, aquela plaquinha de deficiente. Né? E aí embaixo estava escrito assim, reservado para deficiente físico. Eu olhei e falei assim, ai, meu Deus, lá vai eu brigar no supermercado. Lá vai eu brigar no supermercado. E aí eu cheguei para o caixa e falei assim, quem é o gerente? Aí a menina olhou para mim de cima e embaixo. Eu falei assim, não, eu quero falar sobre uma placa que está lá fora. Ela, pode falar comigo. Eu falei, quem é você? Ela, não, eu passo para ele. Eu falei assim, não, eu quero falar com o gerente. E aí eu fui e falei com o gerente. Eu falei, olha, aquele símbolo, ele não define só o deficiente físico. Né? Aquele símbolo define todos os deficiências, né? As deficiências invisíveis, como a pessoa que é deficiente auditiva. Você não vai perceber que ela é uma deficiente auditiva, né? Que ela é uma pessoa com deficiência. Só vai saber quando você for direcionada a ela. Então, esse símbolo não é só para deficiente físico. Quando eu fiz essa reclamação, a menina que me levou até o gerente fez uma cara de que, tipo assim, né? Pouco caso, né? Aí eu falei assim, olha, isso você pode achar que é bobeira, mas não é. Não é. Porque a população com deficiência, ela tem uma luta muito grande. Então, a gente precisa fazer valer dos pequenos detalhes. Né? Eu gostaria que você, pelo menos, colocasse uma fita lá tampando aquilo e deixasse só o símbolo da deficiência. Né? Para que todos possam entender que aquilo dali é uma deficiência geral, são para todos os deficientes. Né? E aí, quando você anda no supermercado, você não vê as pessoas com deficiência. Né? Você não vê as pessoas trabalhando. Né? Onde que estão essas pessoas? Justamente. A gente, na realidade, Ana, tem a cota. Né? Mas tem muitas empresas que preferem pagar a multa. Prefere pagar a multa. Eu já participei de uma audiência pública, junto com o Ministério Público, que foi sensacional. Mas depois daquilo, o que se resolveu? Eliane, do que se resolveu? Daquela audiência, tinha juiz, tinha um monte de gente, tinha pessoal do SESI, tinha pessoal do SESC. E o que se resolveu dali? Né? Quais foram as empresas que foram obrigadas a contratar as pessoas com deficiência? Sabe? A impressão que tem é que essas lutas, a gente vai indo e do que se resolve aquilo? Né? Foi dinheiro público para organizar todo aquele seminário, para organizar aquilo, uma semana de debate. E do que foi feito isso? Né? Você falando, né? Eu transformei o meu filho numa pessoa funcional. E quando ele sair da escola, ele vai para onde? É justamente isso. E engraçado, Ana, que 15 dias atrás, uma mãe falou para mim assim, Eliane, daqui a 3 anos, para onde vai ser o filho mesmo? Parou o autismo? Ele parou de ser autista? Vai ser curado? Desse jeito para mim. Eu falei, não, mas o autismo não tem cura, não é uma doença? E aí ela falou para mim, não, eu quero saber para onde ela vai, porque a escola acabou ali no ensino médio.
Para onde que ele vai? Ele vai para uma escola que vai fazer curso? Para onde que ele vai? E eu fiquei analisando isso realmente. Posso chamar responsabilidade? Pode. Aonde está a Secretaria de Esporte de cada estado? Aonde está a Secretaria de Cultura de cada estado? Entendeu? Porque poderia ser por esse caminho. Porque quando a gente fala em inclusão, né, a gente só fala em escola. A gente só joga a responsabilidade para a Secretaria de Educação, para o Ministério da Educação. E o Ministério do Esporte? E o Ministério do Desenvolvimento Social? Né? Por que não bota esses meninos para fazer algo? Né? Porque a Secretaria de Esporte poderia agir logo depois. Justamente. E olha, Ana, só para ter aqui a sua fala, o Lucas também é um karateca, viu? Faixa verde. Aí. O Lucas, com muito esforço, viu, gente? Ele foi pro campeonato lá em Goiânia, campeonato nacional de karatê. E aí eu falei, meu Deus, como é que vai ser isso? Como é que vai ser isso? E por isso que a gente tem que sempre subir um degrau, que eles vão conseguir, a gente tem que incentivar. E aí falou, não seria muito bom o Lucas participar, que o Lucas, não sei como que o Lucas ia se organizar. E muito pelo contrário, o Lucas deu um show, se apresentou lá com as crianças não, adolescentes, né, que não são atípicos, e Lucas disputou e ganhou a medalha para Brasília, sabe? Então isso foi muito orgulho para mim. Então assim, eu coloquei ele também no esporte para que ele possa também, que ele seja um karateca, faixa preta, né? Porque o meu objetivo é isso, para que ele não desista, né? Que o karatê, o esporte foi essencial na vida do Lucas. Então, se seu filho tem algum esporte, valorize. Pode ser no futebol, pode ser no basquete, pode ser no skate. É tantas coisas que pode ser e feito, se não né? tem, apresente. Porque às vezes ele não tem porque nunca foi Justamente. apresentado. Se você não apresentasse o karatê para o seu filho, ele nunca ia chegar no karatê sozinho. É justamente para isso. E que a gente possa também dar dicas, gente. A gente faz políticas públicas, todos nós juntos, dando dicas para que possa acontecer a inclusão. Porque não adianta a gente também só sentar na cadeira e ficar esperando a solução. Tem que vir igual uma Eliane, igual a Ana, igual muitos outros na luta da pessoa com deficiência. Mas, Ana, fala para mim aí uma palavra motivadora para essas mães que estão aí assistindo, ouvindo o Pode Sim da inclusão. Eu acho que, assim, né, a gente pode falar, acho que tudo que nós já falamos, né, Eliane? É nunca desistir, né? É saber que vai ter dias que vão ser mais difíceis, né? Tem dias que são mais difíceis mesmo, até para nós, né? Mas que outros dias virão, né? Como diz a minha mãe, entre um dia e o outro sempre tem uma noite. E um choro? Um choro e depois uns risos. Porque, assim, o que eu falei foi muito verdade. O Leonardo me ensinou muito, principalmente a superação. Porque você ter um autista que recebe muitos não no início da vida e que depois ele escolhe o sim, né? Isso, para mim, é tudo. Né? E o meu filho me deu vários sim. Ele me deu um sim quando eu insisti na comunicação. Ele me deu um sim quando quando eu vi que ele ia se balançar, sim. Né? E qual vai ser o futuro do Leonardo? Eu não tenho a menor ideia. Né? Uma outra coisa que eu gosto muito de dizer para as mães é tente não projetar o futuro. Porque a gente nunca vai saber como ele vai ser de fato. Né? Então, projete o amanhã. Projete o amanhã. O que eu quero para o meu filho amanhã? Eu quero que ele coma num restaurante. Eu quero que ele sente com outras crianças. Então, projete isso. Busca isso. Vai indo de pouco em pouco que a gente chega lá. E, Ana, vamos falar mais um pouquinho? Qual o seu maior desafio da sua caminhada? Que você tem Fala para mim primeiro, Ana, quantos filhos você tem? Você esqueceu de me falar sobre isso e meu público precisa saber. Fala aí, Ana. Bom, eu tenho 2 filhos, né? O Léo é gêmeos, eu só tive uma barrigada. Tá bom demais. Uma barrigada. Uma barrigada, né? E nasceram 2.
né? E então eles estão com 12 anos, né? Eu acho que o meu grande desafio realmente foi não ter ninguém, nenhuma rede de apoio aqui, né? Eu sou do Rio de Janeiro, o meu esposo também é do Rio de Janeiro, nós casamos lá, então toda a minha família é do Rio de Janeiro. Então, quando o Léo nasceu, né? Quando os dois nasceram, né? Assim, quando a gente tem um filho, nasce uma nova mulher. Quando essa criança é atípica, rapaz, nasce 20 mulheres juntas. Né? E aí a gente nós tivemos essas dificuldades, né? Porque nós não tínhamos rede de apoio, né? Como até hoje nós não temos assim rede de apoio familiar, né? Não temos. Eu lembro que na época da pandemia, o meu esposo ele pegou, né? E ele tem asma, né? Eu fiquei pensando, meu Deus, se ele vai para o hospital e eu preciso também ir para o hospital internada, com quem vai ficar? Né? A gente pira, né? Pira o cabeção, porque a gente não tem essa rede de apoio, né? Então, assim, nós temos essa dificuldade do dia a dia. Acho que a gente vai superando, a gente vai chamando um amigo, chama outro amigo aqui, encosta aqui e vai indo, né? Ana, mas fala aí para quem está acompanhando. Um é autista e o outro não é atípico, é isso? Um é neurotípico, o Pedro, né? Que eu chamo ele de artista, né? E o Leonardo, que é autista. Eles são de placentas diferentes, né? Então, o Pedro, ele é, né, normal, apesar de Caetano dizer... Dois mundos diferentes. Eu tive 2 filhos únicos. Isso é uma grande dificuldade. Porque você ter 2 filhos únicos, né? Eu me lembro, eu digo que o Pedro é um ótimo coterapeuta, né? Ele me ajuda demais com o Leonardo, né? Então, às vezes, por exemplo, quando eu ensinei o Leonardo a dizer o nome dele, eu falava, Pedro, qual é o seu nome? Ele, Pedro. Léo, qual é o seu nome? Aí ele tinha que falar, ele olhava para o Pedro e falava, Pedro. Ele, não, Léo. Aí ele ia para trás do Léo e falava assim, Léo. Oh, que gracinha! Então, ele é um ótimo coterapeuta, né? Mas... Então, assim, hoje eu conto com a ajuda do Pedro, que é sensacional. Eles brincam. Brincam, né? É bem gostoso de ver os dois, né? Mas foi difícil você não ter, né? Mas a minha maior dificuldade dentro do autismo foi a comunicação, né? Foi a falta dessa comunicação, né? Porque isso limita muito a gente, né? A gente querer saber o que o outro está sentindo, né? Isso me limita muito. E aí, quando o Léo nasceu, eu era geógrafa. Olha. Eu era geógrafa. Eu trabalhava com imagem de satélite e imagem de radar, né? Eu sempre fui fascinada por essa área. E eu dediquei os meus estudos e minha profissão nisso. Como eu disse para você, quando nasce uma criança atípica, nasce 20 mulheres juntas, eu resolvi parar de trabalhar para ir atrás dos sim que o Leonardo recebeu, para cada não que ele recebeu, e eu queria ir correr atrás desse sim. E aí eu me formei em psicopedagoga, né? Eu sou sua companheira de profissão, né? Eu me formei em psicopedagoga. Depois eu conheci a comunicação alternativa, comecei a trabalhar a alfabetização dentro da comunicação, então, assim, que a gente chama de alfabetização abrangente, né? Quando a gente leva a alfabetização para todos os meios da criança, né? E através da comunicação você alcança, né, todos os lugares, né? E aí eu comecei a trabalhar. Hoje eu sou psicopedagoga, não sou mais geógrafa, né? Eu transformei isso em minha profissão, né? Todo o conhecimento que o Leonardo me deu. Eu trabalho numa clínica, né? Numa clínica, né? Fiz um trabalho maravilhoso com a Abraci, né? Que é sobre comunicação alternativa. Que é interessante. É muito interessante. Já vou convidar ela lá para o Instituto. Muito. Você nunca andará sozinho. E é o que eu falo para os outros. Gente, eu sou facinho. Eu sou facinho. A Ana é maravilhosa. A gente diz assim, né? Eu tenho 2 filhos. Eu tenho que criar para o mundo. O Pedro, eu preciso criar o Pedro para encarar o mundo que tem aí pela frente para ele, como qualquer outra pessoa. Mas o Leonardo, eu tenho que criar esse mundo para ele. E como é que a gente cria esse mundo? Né? A gente cria um mundo abrindo porta para outras pessoas.
Porque se o Leonardo anda com isso aqui na rua, se seu filho anda com isso aqui na rua, se o filho da vizinha, se seu filho anda com isso aqui na rua, todo mundo vai entender que isso aqui é uma fala. Se só o Leonardo anda com um livrinho, né? Porque eu não posso comprar um tablet, mas aqui tem um livrinho. Se o meu filho anda com um livrinho pendurado, se o seu filho anda com um livrinho pendurado, todos vão saber que isso é uma forma de comunicação. E é assim que a gente transforma esse mundo, sabe? É eu ensinando o outro a fazer isso, porque quem vai ver o seu filho vai entender quando o meu filho carregar por isso. Por isso que eu digo que eu sou facinho, viu, Eliane? Porque Ana a Golias. gente vai criando Se esse uma mundo. já é bom, imagine 20, gente. Nossa, 20. Deixa eu dar uma olhadinha nesse Olha seu aí. material. Nossa, Esse é um material gente, impresso, que legal, né? minha É um material mãe. impresso. Nossa, que legal, gente. Né? Olha. Porque o que acontece? lindo. A criança que não consegue carregar isso, né? Ela carrega isso aqui. Muito Por exemplo, legal. eu vou para o Rio de Janeiro. Você acha que o meu filho vai andar com isso aqui no pescoço? De jeito nenhum, né? Eliane, não vai. Com certeza. Porque, imagina, não vai, é perigoso. Então, eu tenho um livro. As mesmas figuras que tem aqui, tem aí no livro, né? Nossa, gente, mas é interessante demais. Não, e hoje É a gente tem, interessante. assim, programas que são gratuitos, né? Eu vou falar aqui, o Renato Malch recebeu verba do governo federal e ele está produzindo também um programa para isso. Aí, ó, vamos Que fazer legal! aí, ó, Instituto Nunca Andar Sozinho com o Renato Malch. Eita! Vamos Né, ele lá conversar com disponibiliza, ele. Vambora. Menino, mas o negócio aqui tá bom demais. Esse bate-papo, vocês fiquem ligadinho com a gente, viu? Fica ligadinho que tem mais informação. Me fala, mas é que eu O gostei. Renato é da UNB. Né? Você Aham. conhece ele, né? Conheço. Então, ele é um pai, né? O filho dele tem autismo, e aí ele resolveu não só fazer a comunicação com o filho, ele resolveu criar um programa de comunicação alternativa. Nossa, que interessante. Muito bacana, Eu preciso muito bacana. conhecer. E aí, agora eu vou entrar junto com ele, né? E aí nós vamos aprimorar o programa dele, né? Para ficar de uma forma mais acessível para as pessoas, né? E ele vai precisar de pessoas para poder experimentar o programa dele. E aí? E o Instituto Você Nunca Andará Sozinho vai estar também nesse projeto, porque se é coisas boas, nós batemos palma, porque incluir é validar uma pessoa com deficiência e dar voz a essa pessoa, né, gente? Porque nós sabemos dos desafios que o terceiro setor tem a vencer a cada dia. Não é verdade? Então, com um puxinho de cá, um pouquinho de lá, Ana Golias de um lado, Ricardo de outro, e aí vai indo, e a gente vai montando uma corrente para ajudar as pessoas com deficiência, principalmente autista. É isso aí. Nossa, Né? Ana, mas eu tô gostando demais. Eu quero isso aqui pra mim, eu tô gostando Não, demais. Saindo daqui, eu já te dou o contato dele. Gente, mas Mas ele vai gostar. pode sim da inclusão, tá bom demais. Vocês não acham? Acompanhe mesmo nas nossas redes sociais, acompanhe, porque vai ter muitas, mas muitas novidades através desse Pode Sim da inclusão, não é verdade? Ana de Deus, mas eu tô muito emocionada, viu? Mas eu tô muito emocionada. Isso aqui é essencial para a vida dessas pessoas não verbais. Assim, Não verbais. Eliane, eu vou te falar assim, né? Gente, tudo na vida tem trabalho, né? O que não dá trabalho? Tudo dá trabalho, né? Quando eu falo da comunicação, eu fico muito empolgada. As pessoas... Não é fácil, né? Mas é possível. É possível. Né? Você saber... Por exemplo, o meu filho, Eliane, a primeira vez que ele mostrou que ele machucou a barriga, ele estava sentindo cólica, sei lá, estava com gases, não tenho a menor ideia. Mas, pelo menos, ele disse. Ele pegou a figurinha e botou, machuquei a barriga. Quando eu ia saber que ele estava sentindo algum desconforto na barriga? Se ele não falasse. Então, às vezes, as nossas crianças, as nossas pessoas com dificuldade na fala, têm um comportamento de autoagressividade, né, que começam a se bater e você não sabe o que é. Mas, de repente, é uma dor que ele está sentindo.
né? E você ainda vai gritar com essa pessoa, porque essa pessoa está se batendo, né? Então, quando o Leonardo chegou para mim e disse assim, machuquei a barriga, eu pensei, todo o trabalho valeu a pena. A comunicação, ela não é fácil, ela dá trabalho, como tudo. Mas o bom é que em pouco tempo você vê o resultado, sabe? Isso é bom demais. Então, assim, transformar as dificuldades em superação é a gente, né? Você, mãe, faz muito isso. Faz muito isso. Olha, gente, olha, eu já falei não sei quantas vezes que eu me emociono com a Ana Golias. Porque ela fala assim da alma, do coração, né? E quando você tem um filho autista, tudo modifica, até o olhar é diferente, até o olhar é sensível, né? Então é isso, gente. O nosso programa tá bom demais, mas tá bom demais. Mas que pena que estamos acabando, né? O nosso programa e vai ter mais, porque nós nunca podemos desistir da caminhada. Obrigada.